Tome cuidado com os rótulos que podem limitar sua experiência. Como mencionei no primeiro capítulo, trabalhei com um rapaz que foi outrora rotulado como incapacitado para o aprendizado e agora é avaliado como um gênio. Você pode imaginar o quanto essa mudança nas palavras transformou radicalmente sua percepção de si mesmo e quanto de sua capacidade ele agora explora. Agora responde aí para você. Quais são as palavras pelas quais você quer ser conhecida? Qual a palavra ou frase característica que deseja que os outros identifiquem com você? Devemos ser muito cuidadosas na aceitação dos rótulos dos outros, porque assim que atribuímos um rótulo a uma coisa, criamos uma emoção correspondente. Em nenhuma outra área isso é tão verdade quanto nas doenças. Tudo que já estudei no campo da psiconeuroimunologia reforça a ideia de que as palavras que usamos produzem poderosos efeitos bioquímicos. Numa entrevista com Norman, ele me falou sobre o trabalho que realizara nos últimos 12 anos com mais de 2.000 pacientes. Muitas vezes ele constatou que no momento em que o paciente era diagnosticado, ou seja, tinha um rótulo atribuído a seus sintomas, o seu estado agravava. Rótulos como câncer, esclerose múltipla e doença cardíaca tendiam a produzir pânico nos pacientes, levando-os ao desamparo e à depressão, que acarretavam uma deterioração da eficácia do sistema imunológico do corpo. Por outro lado, os estudos demonstraram que se os pacientes pudessem se libertar da depressão produzida por determinados rótulos, havia uma melhoria automática em seus sistemas imunológicos. As palavras podem produzir doenças, as palavras podem matar. Por isso, os médicos sensatos são muito cuidadosos pela maneira com as quais se comunicam. Esse é um dos motivos pelos quais trabalhamos com os médicos não apenas para ajudá-los a desenvolver suas clínicas, mas também para ensiná-los a aprofundar sua sensibilidade emocional, o que lhes permite oferecer uma contribuição maior. Se você está numa profissão em que trabalha com pessoas, é imperativo que compreenda o poder das palavras de causar impacto em todos ao seu redor. Se você continua cético, sugiro que teste o vocabulário transformacional consigo mesma e veja o que acontece. Muitas vezes, em seminários, as pessoas dizem coisas como: estou furioso com o que o fulano fez comigo. Pergunto no mesmo instante: estou furioso ou magoado? A pergunta as leva a reavaliarem a situação. Quando escolhem uma nova palavra, dizem: acho que estou magoado. Dá para perceber que sua fisiologia reflete uma queda na intensidade. É muito mais fácil lidar com a mágoa do que com a raiva. Da mesma forma, você pode reduzir sua intensidade emocional em áreas que talvez nunca tenha imaginado. Por exemplo, em vez de usar a frase "estou morta de fome", por que não experimenta dizer "sinto um pouco de fome"? Ao usá-la, vai descobrir como aconteceu comigo, que pode literalmente baixar a intensidade de seu apetite em questão de instantes. Às vezes, as pessoas comem demais apenas por causa de um padrão habitual, de se levarem a um frenesi emocional. Parte disso começa com uma linguagem que usam de modo sistemático. Num recente seminário de encontro com o destino, temos um exemplo extraordinário do poder de usar as palavras para a mudança instantânea do estado de uma pessoa. Uma das participantes voltou ao jantar absolutamente radiante. Contou-nos que antes do jantar experimentara um impulso intenso de chorar e saíra correndo da sala angustiada. Tudo estava muito confuso, disse ela. Tinha a sensação de que ia explodir. Pensei que ia ter um colapso. Mas depois disse a mim mesma: nada disso.
Você está tendo um rompimento. O que me fez rir. E depois ainda pensei, mais do que um rompimento, é uma abertura. Apenas pela mudança das palavras, ela assumir o controle do seu processo de rotulação, que é o vocabulário. E com isso, mudara por completo o seu estado e a percepção de sua experiência, e assim transformar a realidade. Agora é a sua oportunidade. Assuma o controle. Verifique as palavras que usa habitualmente e substitua elas por outras que fortaleçam, elevando ou baixando a intensidade emocional conforme for mais apropriado. Comece hoje, acione esse processo, anote suas palavras, assuma seu compromisso. Tenha persistência e saiba que o poder deste instrumento simples vai se manifestar sem necessidade de qualquer outra coisa. Agora vamos analisar algo que é também divertido e simples, dando forças para administrar suas emoções sistematicamente. Juntos vamos abrir uma trilha de possibilidades e explorar o pleno impacto do poder das metáforas da vida no capítulo 10.